Olá, eu vou então fazer uma apresentação minha rapidamente. Meu nome é Jorge, eu sou professor de Direito. Sou professor formado em docência do ensino superior pela Faculdade Albert Einstein de Brasília. Sou pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil. Particularmente, eu gosto e dou aula de Direito Tributário, mas eu vou fazer uma prévia de entendimento para o candidato que se propõe a fazer a segunda fase da OAB, ainda que não seja em direito tributário. Bom, vou compartilhar com vocês aqui essa tela para mostrar o seguinte. Acabei de fazer a minha apresentação e peço que você fique até o final do vídeo, porque tem ferramentas de ouro aqui para você. Agora eu vou fazer a sua apresentação. Olha que coisa curiosa, né? Você é aluno ou aluna do último período da Faculdade de Direito. Ou você já se formou recentemente em Direito, ou você já se formou há algum tempo em Direito e é bacharel em Direito. Esse é você, tá certo? E você está pretendendo fazer a segunda fase. Antes de começar a te explicar o que é a segunda fase, como se faz uma segunda fase, eu vou falar para você sobre balões e âncoras. Você precisa identificar que existem pessoas que são balões, pessoas que quando você se conecta a ela, você sobe e ela te puxa para cima, porque essas pessoas são balões. Mas você também precisa entender, existem pessoas que são âncoras. Quando você se conecta a elas, elas te puxam para baixo, dizem que você não vai conseguir, ou coisa do tipo, e aí sua mente fica contaminada. Nós queremos liberar a sua mente para ter o máximo de conhecimento possível para que você possa estudar. Então, nesse caso, eu te peço que você identifique quem é a pessoa balão na sua vida, identifique, se conecte a essas pessoas e suba, ok? Deixe as âncoras lá em paz. Nem se preocupe com elas. Conecte-se aos balões, ok? Agora eu vou apresentar para você o seu maior adversário durante a prova da segunda fase. Seu adversário é o tempo, porque você vai ter um tempo para resolver as questões de perguntas e respostas e a questão da peça. É contra o tempo que você vai lutar, porque, na verdade, você já fez faculdade, você conhece a matéria, talvez você não saiba que conheça, mas você conhece a matéria. O que eu vou fazer aqui é te dar ferramentas para você acessar mais rápido os campos de memória da sua mente, para que você, então, ganhe tempo. E aí vamos trabalhar algumas estratégias contra o tempo de prova. Tá pronto? Nesse momento, você pode dar uma pausa e buscar caneta, papel, ou então ver todo o vídeo e depois reveja. Quando rever, anote, que vai ser muito importante. Letra D, estratégia 1 contra o tempo. A primeira estratégia contra o tempo. Você tem que respeitar as regras da prova. Você vai ter o número de horas da prova, 4 horas. Se você desrespeitar uma regra, se você levar, por exemplo, uma garrafa de água que não seja transparente, se você levar uma caneta que não seja transparente, se você fizer anotações no seu vadimécum, você vai perder todo o tempo, porque você vai ser expulso da sala. Então, a primeira estratégia contra o tempo é respeitar as regras que virão lá no panfleto que você recebeu, imprimiu, quando fez a inscrição. Respeitar as regras. Respeite as regras. As regras não são inimigas. As regras te dão o tempo para você fazer a prova. Segunda estratégia contra o tempo é o uso dos índices do Vademecum. Olha que coisa interessante, os índices. Sempre soube que o Vademecum tinha um índice temático. Momento. Todo Vademecum, ele tem, normalmente, a parte que você vai estudar, que seria, por exemplo, o Código Civil, e antes do Código Civil, você tem algumas folhas que são o índice temático, que mostra os capítulos, as seções do Código Civil. O que pouca gente sabe é que depois do Código Civil tem um outro índice, chamado índice remissivo. Esse índice remissivo, que vem depois do Código, seja ele Código Civil, seja Código Tributário, seja CLT, seja Código de Processo Penal ou Penal, não importa. Depois dele, você tem um índice chamado índice
remissivo, tá bom? O primeiro que vem antes é o índice temático, depois vem o código ou a lei, depois vem o índice remissivo. Qual é a diferença entre eles? Vamos dizer que você esteja fazendo um concurso de direito civil e você quer cair uma questão sobre divórcio. Quando você vai no índice temático, você vai ter que achar famílias e qualquer coisa assim para depois chegar na extinção do casamento. Ali você chega que é por mostra e no final do índice você vê lá divórcio. Se você for, ao invés de ir para o índice inicial, que é o índice temático, se você for direto para o índice remissivo, pode conferir. Depois de cada código tem um índice remissivo, você vai pela ordem alfabética. Divórcio, letra D. E você vai na letra D, procura, divórcio. Já aparece o artigo, e aí você volta para o artigo. Entendeu? Não use na prova o índice temático, aquele que vem antes da lei. Use o índice remissivo, aquele que, pela ordem alfabética, te remete à lei. Ele é muito mais rápido de achar qualquer coisa que você pense. Por exemplo, o uso capião familiar. Que artigo que é? Você vai para o índice remissivo, uso capião, acha e volta. Vai na letra U, a coisa mais fácil de procurar. Você não vai em direitos da propriedade até chegar ao uso capião, estigos, entendeu? Índice remissivo, e não índice temático. Agora eu vou apresentar para vocês um amiguinho. Esse amiguinho aqui, o lápis de cor. Eu uso o lápis de cor vermelho. As normas da prova, as regras da prova, elas permitem que você utilize marcadores de texto e tal. Eu uso o lápis de cor vermelho. Antes, lógico, na preparação, não durante a prova. Por que o lápis de cor vermelho? Porque com o lápis de cor vermelho, você vai pegar todas as súmulas da sua disciplina, e vai marcar com uma bolinha vermelha do lado. De tal maneira que você, na prova, vai direto para as súmulas, eu já vou dizer como, e aí você passa a página, vê que não tem nada escrito em vermelho, passa outra página, opa, já apareceu aqui de novo bolinhas vermelhas. Essas são as súmulas que me interessam. Você sabe muito bem que existem as súmulas vinculantes, existem as súmulas do Tribunal Federal, perdão, do Supremo, STF, Supremo Tribunal Federal, existem as súmulas do Supremo Tribunal Federal, só que dentro delas existem separadas vinculantes. E depois você tem as súmulas do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Você tem também as súmulas do TST, Tribunal Superior do Trabalho. E aí você vai marcar com a bolinha vermelha somente as súmulas do seu interesse para aquela prova. De tal maneira que você, tudo que tiver marcado bolinha vermelha é porque é da sua matéria. Se você é tributário, marque somente as súmulas de direito tributário e que falam sobre Constituição. Se você é de trabalho, vai marcar de trabalho e de Constituição. Se você é penal, vai marcar de penal e de Constituição. Marcando, você vai direto, você não vai perder tempo pensando, por exemplo, eu não posso entrar com mandado de segurança contra a decisão judicial. Qual é a súmula? Vou procurar. Não, não. Quando você passar o olho, você já vai ver logo duas marquinhas, uma do lado da outra, 266, 267, STF, você vai ver 267. Ok? Então você vai direto marcar. Na prova, você não vai perder tempo procurando, passando o dedo. Você vai direto para a bolinha vermelha. E a bolinha vermelha tem a ver com a sua prova, as outras não. Por isso tem que ser feito um excelente trabalho antes da prova na preparação do VADMECO. Ok? Outra coisa que você vai fazer com o seu VADMECO é isso aqui, ó. Muitas pessoas utilizam aqueles marcadores, aqueles papeizinhos que se colam aqui, né? Fica tudo cheio de coladinho. Qual é o perigo disso? O perigo é que quando você escreve que ali é o Código Civil, é a sua letra, pode ter alguma coisa escrita. E aí o inspetor da prova pode não gostar do que você escreveu. Outra situação é que o papelzinho pode cair. Na ida para a prova, pode cair.
Agora, se você fizer isso aqui, ó, você já sabe que no início está a Constituição Federal. Todos vocês têm que marcar a Constituição Federal. O início é aqui. Todos vocês têm que marcar a Constituição Federal. Depois de marcar a Constituição Federal aqui colorida, vocês vão marcar o código e o código da matéria, né? Código da material e o código de processo relativo àquela matéria. Marcou, você já sabe onde está. Você já vai fazer só isso e abrir nele. Certo? A Constituição Federal. Já vou direto nela aqui, porque eu estou olhando. E essa parte aqui é justamente a que fica de frente para você. E você vai, então, fazer isso e vai abrir direto na Constituição Federal. Entendido? Assim que se marca um Código Civil para papelzinho não cair, nem nada disso. Por isso, o lápis de cor é o nosso amiguinho. E aqui eu não faço os papeizinhos coloridos, eu faço as marcas na lateral, ok? O seu estudo, ele é um estudo baseado em perguntas, aqui, ó. Eu vou te mostrar o poder de estudar perguntas. Você tem que estudar as perguntas. Existem vários PDFs na internet sobre o direito que você está estudando. Perguntas e respostas do direito tal, do direito do trabalho, do direito civil, do direito tributário, do direito penal. Existem vários. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela pergunta e vai responder aquela pergunta. Quantas perguntas eu devo responder? Ora, se na prova caírem 10 perguntas, você tem que estudar 1.000. Gente, não tem brincadeira. É estudar muito. Qualquer pessoa que disser que tem um atalho para você está mentindo. O que eu estou te dando são ferramentas, não são atalhos. Tem que estudar muito, tá ok? Então, você vai estudar a pergunta. E como é que você vai responder a pergunta quando você estiver estudando? Com pares de argumento-lei. Ou seja, eu digo que essa pergunta, ele cometeu um assassinato, tem uma historinha na pergunta, cometeu um assassinato na esquina da rua tal, tal. Aí você vai assim, homicídio é crime, artigo 121. Ou seja, você diz o tipo, o que aconteceu de fato, e já coloca do lado da pergunta a lei, o argumento e a lei juntos. E assim você vai construindo a sua resposta. Argumento, lei, isso por causa disso, isso por causa disso, isso por causa... É assim que se responde. E se você só falar o que é certo, der a resposta certa, você vai perder todos os pontos relativos à lei. Se você fala assim, não, isso aí tem a ver com a lei tal, e não disser por quê, você perde todos os pontos do argumento. Então, é argumento, lei, argumento, lei, argumento, lei. Entendido isso? É importantíssimo estudar perguntas e responder dessa forma, com pares de argumento, lei. Agora vamos ao estudo de como fazer uma peça-solução. Primeira coisa que eu digo é que a peça-solução você já estudou. Quando você estudou as perguntas, você estudou a peça-solução. Então não se preocupe, eu tenho que estudar a peça. Não, você tem que saber a estrutura da peça. Porque estudar a matéria você já fez quando estudou as perguntas. Então você vai estudar muito pergunta, muito pergunta. O quesito pergunta você vai estudar muito. Você vai fazer muitas respostas. Entendeu isso? Quando você for estudar a peça, não é mais um estudo, é uma repetição para guardar a sequência, para guardar a estrutura. Então, nós vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é o endereçamento. Endereçamento. Endereçamento é o texto, que é esse que eu estou marcando aqui, ó. Você pode dar pausa a qualquer hora e copiar. E a competência. Tá? Vamos começar com o texto. É assim que se escreve. Não pode abreviar. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, ou, se for trabalho, excelentíssimo senhor, doutor, juiz do trabalho, ou o juiz federal da vara tal, da comarca tal, ou regional, conforme a questão der. É desse jeito. Depois você vai deixar 10 linhas pautadas, que eles vão te dar linhas pautadas para você responder. Você vai deixar 10 linhas pautadas. E aí você começa a qualificação completa. Só lembra uma coisa, se você vai fazer direito do trabalho, tem que colocar o PIS, tá ok? Ah, mas a questão não dá, então você bota PIS, XXX. Se for direito do trabalho, tem que colocar o PIS e a carteira de trabalho, CTPS, número tal, série e tal. Tá? Carteira de trabalho e PIS no direito do trabalho tem que colocar. Além do que é próprio de todos, né? Fulano de tal, com nome maiúsculo, fulano de tal, brasileiro,
estado civil, profissão, identidade, CPF, se for do trabalho, carteira de trabalho, PIS. Depois disso, você vai colocar o endereço com CEP e e-mail. Se tiver na questão, tem que colocar também o e-mail da pessoa. Ok? Depois da qualificação completa, você vai botar o nome da peça assim, ó, no meio da folha, tá? Centralizado aqui no meio. E você vai escrever em face D e não em face A. Em face A é quando você está de frente com uma coisa, realmente. Em face a queda do prédio, eu corri. Agora, aqui em face D, porque é contra. É contra. Você está contra quem? Aí você vai fazer a qualificação completa da outra parte. Empresa tal, pessoa jurídica, um CNPJ tal, ou pessoa física, e por aí vai. Aí é igual a de cima, se for pessoa física. Nome todo e por aí vai. Eu já falei, volta lá que você vê. Feito isso, você vai começar a contar os fatos. Numa prova da OAB, normalmente os fatos já estão na questão. Tudo que você vai fazer é copiar para cá. Né? Fique atento que se tiver erro de português na questão, não transcreva o erro de português. Corrige e coloca os fatos. No final, você escreve isso aqui, ó, eis os fatos. Por que eu devo escrever isso? Já vou te dizer por quê. É porque, quando você escreve eis os fatos, você mostra para o juiz que está lendo que você vai mudar de tópico. E aí é muito importante sobre o pedido e a causa de pedir, você já sabe que a causa de pedir é o pedido mais o direito envolvido. Se você sabe disso e você não encerra as coisas, ele pode dizer que aquilo que você falou estava fora da causa de pedir. Então você precisa compartimentar com essa frase. Eis os fatos, ok? Depois você vem para o direito. Direito, lembra das perguntas e respostas que você respondeu aos pares? Aqui também. No direito, você vai falar assim: ele tem direito à indenização por dano estético. Aí você vai botar o artigo. Ele tem direito à indenização por dano moral. Você vai botar o artigo. Ele tem direito a férias em dobro. Você vai botar o artigo. Ele tem direito à compensação tributária. Você vai botar o artigo. Então, aqui no direito é perguntas e respostas. Só que não são perguntas. São proposições, né, assertivas com a explicação da assertiva. Viu como é importante estudar perguntas? E aí você vai fazer desse jeito aqui. Cada item, você vai fazer assim. O dever de indenizar, você descreve o dever, o fato dele já está lá em cima, você vai descrever o dever, e onde está amparado na lei ou na jurisprudência. Da responsabilidade objetiva, já é outro tópico. Tal. Do direito às férias em dobro, é outro tópico. E assim você vai. No final, você coloca eis o direito. Então, você parte para o pedido. No pedido, tem um pequeno texto antes do pedido. Tá? Você vai escrever aqui o pedido, e aqui você vai escrever excelência, vírgula, no mérito requer. No mérito requer. Aí você vai pedir a condenação da parte ré, a obrigação de fazer, de pagar, ou a condenação de alguma coisa, você vai pedir todas as coisas. Agora é fundamental, não pode esquecer, porque isso aqui todo mundo esquece. É o pedido do recebimento e da análise das provas que você já está colocando nessa petição, que já estão anexas. Se você tem um documento que já é prova, um cheque que ele não pagou, por exemplo, ele já é prova. Então, você pede aí a análise dessa prova. Não deixe de pedir nunca o testemunho pessoal do autor e do representante do réu, se for pessoa física do próprio réu, e termine o pedido assim, ó, a produção de provas futuras, como depoimento de testemunha, né? Pede-se ainda a produção de provas futuras, como depoimento de testemunhas, documentos, arquivos digitais, perícias e todas as provas admitidas em direito. Você tem aí, no Código de Processo Civil, a definição de provas. Mas você também tem na CLT a definição de provas. Por isso eu não botei o artigo aqui. Mas o ideal é, da sua área, você coloca aqui onde é que estão a lista de provas do seu código de processo, ok? Tem que colocar o valor da causa. Você tem que colocar o valor da causa. Isso aqui vale muito ponto na peça da OAB. Finalmente, você vai colocar Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazonas, Acre, Roraima. Você vai colocar Roraima, vírgula, e a data. Né? Você vai colocar a data. Estado de tal data. Nome do advogado ou da advogada, OAB, XX, aqui não é número, aqui é tudo X. Você tem que pegar a orientação do seu estado de como é feita a prova é nacional, mas você tem que pegar lá
para ver como é feito isso aqui. Aqui no Rio de Janeiro é tudo X, tá ok? Muito bem, terminou? Não, tem uma outra estrutura, uma segunda estrutura que você precisa conhecer, que é essa aqui. Quando você tem preliminares para pedir na peça. Aquela que eu te mostrei, você pode rever várias vezes, é a peça padrão. E ela termina com anexos. Essa aqui é quando você tem preliminares, então ela segue igual, nada abreviado, 10 linhas, por favor, não esqueçam dessas 10 linhas na folha de pautas, a qualificação completa, se for do trabalho com PIS e carteira de trabalho, o nome da peça, tudo isso eu já expliquei, só que veja o que acontece. Agora você vai colocar, abrir um tópico no meio, bem no meio da folha escrita, preliminarmente. Você sabe que existem algumas preliminares que, se você não argui a preliminar no início, na primeira manifestação que você fizer, você não argui mais. Isso aqui é no caso da peça ser uma contestação, tá ok? Você não argui mais. Então, por exemplo, a competência territorial. A competência territorial, se ela não for arguida, ela prorroga. Em 15 dias ela prorroga e não muda mais. Então, você pode aqui fazer uma exceção, uma manifestação de incompetência territorial. Você pode falar sobre a prioridade do idoso, gratuidade de justiça e qualquer outra, por exemplo, como uma medida de urgência, né? Do artigo 300 do CPC, você pode colocar aqui como preliminar. E aí você prossegue igual. Dos fatos, eis os fatos. Do direito, eis o direito. Do pedido, exatamente igual ao outro, só que agora no pedido você vai abrir um tópico. 6 é o pedido, então 6.1. Preliminarmente. Excelência, o autor requer preliminarmente. Então ele vai falar que ele quer preliminarmente. O acolhimento da preliminar de incompetência territorial. O deferimento da prioridade de idoso. Deferimento da gratuidade de justiça. Pronto, você fez o pedido relativo às preliminares. Agora você abre um outro tópico aqui no mérito e continua a numeração. Ó. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. Aí sim, o mérito. Condenação da parte réu, obrigação de indenizar, de fazer, o que for. Recebimento e análise da prova, tal, prova tal, prova tal. São aquelas que já estão aqui, você está colocando. Testemunho pessoal do autor, representante do réu. A produção de provas futuras, como eu disse, arquivos digitais, todas as de direito, especialmente aquelas do artigo, aí você vai colocar o artigo da sua área que você está fazendo a prova, que fala a lista de provas, tá ok? O valor da causa, tem que ter o valor da causa, estado de, e aqui eu repito, no Rio de Janeiro tudo X, estado de, nome do advogado, é o seu nome mesmo que é para votar, tá? Não é nome do advogado, não. E aqui os anexos, você vai colocar os anexos. Agora eu vou fazer umas considerações finais. Falei rápido, mas é para que você volte, isso é um vídeo para você voltar quantas vezes for possível. Desejo sucesso para você ou desejo repetição? Não, eu desejo que você repita muitos exercícios. Eu quero que você faça muitos exercícios, muitas perguntas e respostas. Existem PDFs na internet com 3.000 perguntas e respostas. Você vai fazer muitas perguntas e respostas, sempre pareando o seu argumento com a lei, o seu argumento com a norma legal. Você vai fazer muito isso. Qualquer atalho é mentira, ok? Qualquer atalho é mentira. E, finalmente, se o seu alvo for a segunda fase do direito tributário, pode entrar em contato comigo, que eu vou abrir a cortina que foi colocada, porque o direito tributário é mito para muita gente, né? No direito tributário eu abro a cortina e você vai ver que é fantástico, né? Uma pergunta interessante que eu coloquei lá no início: competência tem. Aqui, ó, competência tem. O que é isso? Como é que a gente vai saber se a competência é especial? Eu fiz uma musiquinha, lógico. Competência, ela é brasileira ou não? É especial ou não? Tem ou não? Como é que você analisa a competência para fazer o endereçamento? Competência. Primeiro, ela é brasileira ou não? É especial ou não? Tem ou não? Como é que eu vou saber se uma competência é especial ou não? Tem, com a palavra tem. A palavra tem 3 letras. T, E,
M, trabalho, eleitoral e militar. Se for no trabalho, eleitoral ou militar, a competência é especial. Ok? Pode ver esse vídeo quantas vezes você quiser, porque tem ouro aqui dentro. E aí eu te desejo, então, sucesso na segunda fase. Melhor dizendo, eu te desejo muitas repetições de exercícios, de perguntas, e aqui no pulso da gente tem um pedacinho do cérebro que é ligado à memória. Se você não escrever, não grava. Então você vai pegar a estrutura da peça, da contestação, a peça genérica, que foi essa que eu coloquei, que pode ser petição inicial, mandado de segurança, pode ser qualquer coisa. Você vai pegar a estrutura e vai repetir muitas vezes, especialmente a qualificação de uma pessoa. Você tem que repetir muitas vezes. Então, para eu poder te desejar sucesso, eu primeiro tenho que te desejar que você faça muitas repetições, respondendo perguntas e escrevendo a estrutura da peça. Tá ok? Dessa forma, eu te desejo muitas repetições. Um abraço.